que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, agora para rogar do Senhor a iluminação do Teu Espírito sobre a vida de todos quantos se encontram aqui nesse templo e dos que estão também nos acompanhando pela via tecnológica da internet, que o Senhor abra-lhes o entendimento para que todos compreendam as maravilhas da Tua lei. Fortalece-nos, ó Deus, nos conduz sempre nos Teus santos e retos caminhos. É o que nós te pedimos e desde já também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta de Judas, só o nome, ele sempre traz uma ideia negativa, não é, por conta do Judas, o traidor, Judas Iscariotes, mas, na verdade, é que Judas era um nome muito comum nos tempos bíblicos. Pelo menos a Bíblia cita 5 pessoas com o mesmo nome de Judas. Existiu Judas, o filho de Tiago, que era também conhecido como Tadeu, um dos discípulos. Existiu Judas, o Galileu, Judas Barsabás, Judas, que é um desenvolvimento do nome Judá, né, que era um ancestral de Jesus, e Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, que é o autor desta carta. E ele mesmo, assim, introduziu sua carta dizendo que é Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago, autor da carta de Tiago, que era meio-irmão de Jesus, tanto Tiago quanto também Judas. Então, quando ele escreveu esta carta, ele foi o destinatário, não há um destinatário específico, como Paulo, por exemplo, escrevendo suas cartas, escrevia à igreja, escrevia a pessoas como a Timóteo, a Filemon, mas aqui Judas escreve aos chamados. Por isso que a carta de Judas, ela se encontra no grupo das cartas gerais. Ela se dirige a tantas quantas pessoas tiverem acesso a esta carta. Especialmente, e aí sim ele diz, aos chamados. Que chamados são estes? Os chamados por Cristo, os chamados por Deus, os crentes, os cristãos de toda parte. E esses chamados ele especifica que são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, trata-se certamente de nós aqui também nesta manhã, que fomos chamados por Deus para estarmos pertencendo ao seu povo, compartilhando aqui da mesma fé, da misericórdia, da paz, que vem sendo multiplicada em nossos corações. Então, introduzindo a sua carta, Judas então se dirige a esses irmãos com que propósito? Por que Judas escreveu esta carta? Veja que aí no versículo 3, ele diz o seguinte: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então essa era a intenção primeira de Judas. Ele queria compartilhar com os irmãos a alegria da salvação, das bênçãos que são trazidas ao povo de Deus por serem salvos por ele. Mas surgiu um problema lá, aqueles irmãos que iriam receber esta carta, e aí ele diz, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele tinha a intenção de escrever sobre a comum salvação, mas o contexto de vida, a situação que se apresentou para ele,
foi que ele deveria escrever para encorajar os irmãos e aconselhar os cristãos a se oporem às doutrinas de falsos mestres. E como é que a gente consegue se opor à doutrina de falsos mestres? É batalhando pela fé. E que fé é esta? É uma fé mística? Não. É a fé objetiva, é a fé da sã doutrina, é a fé no conjunto de doutrinas que nos leva a crer naquele que é o nosso Senhor e Salvador. É a crença do cristianismo, é o Evangelho, na sua mais pura e simples apresentação. Esta é a fé, que por ela devemos batalhar. E essa batalha que devemos empenhar-nos em lutar, é uma batalha que leva-nos a um esforço. Não é uma luta de mãos, de socos e pontapés, não é esta a ideia, de lutas de espadas, não é essa. Mas é um esforço sem qualquer distração, para alcançarmos um alvo. Qual é o nosso alvo? É batalhar pela nossa fé, é se esforçar para que o nosso Senhor Jesus seja sempre evidenciado, para que o Evangelho seja testemunhado e as falsas doutrinas dos homens, dos falsos mestres, não venham de maneira alguma a minar esta fé do cristão. Essa era a preocupação de Judas ao escrever essa carta para os cristãos que estavam certamente precisando deste conselho e do encorajamento que ele vai fazer agora. Então, a luta pela fé é uma coisa que inicia desde quando você se converte a Cristo. É uma luta. E os irmãos bem sabem do que eu estou falando. Como é difícil você manter-se firmado nesta fé. Difícil que eu digo se dependêssemos de nós mesmos. Difícil se dependêssemos das nossas ações e dos nossos pensamentos. Mas, como esta fé é dom de Deus, como esta fé provém do nosso Salvador, essa dificuldade acaba sendo amenizada no sentido de que, se você estiver realmente seguindo a todo o corpo doutrinário que o Senhor nos passou, da forma como nos foi entregue pelos apóstolos, pela palavra que foi escrita e vem sendo entregue ano após ano nas pregações trazidas a vocês, nos ensinos da escola dominical, esta sã doutrina, ela vai lhe dar condições de você se esforçar por ela, de você batalhar por ela, de você não se deixar levar por todos aqueles que vão tentar se infiltrar, como aconteceu aqui, no caso a gente vai ver daqui a pouco, para tentar minar a sua fé. Veja que essa forma que ele diz aí, que nós devemos batalhar de maneira diligente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, esta fé, ela não é uma fé que é dada e depois tirada. Ela foi dada de uma vez por todas. É definitivo. Por isso que a gente crê naquela afirmação que se faz, de dizer assim, uma vez que você é salvo para sempre. É uma afirmação que ainda não tenha desta forma sido escrita na Bíblia, mas é uma conclusão certamente tirada pelos nossos irmãos reformadores do assentimento de que realmente, se eu tenho essa fé que Deus nos deu, de uma vez por todas, ninguém poderá tirar de mim, nem de você. Você tem que seguir realmente por esta fé e lutar por ela, se esforçar por ela, defendê-la com unhas e dentes, porque é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa linguagem que Judas utiliza não é só dele, de entregar a fé que foi entregue, mas é algo que em outras partes das Escrituras também se utiliza dessa expressão, só para os irmãos verem como tem sido essa forma de se falar, utilizada também por outros escritores bíblicos, como por exemplo Lucas, no capítulo 1, no versículo 2, ele nos diz assim, segundo versículo de Lucas, ele diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então essa é a forma de entregar, é a transmissão
que Lucas recebeu, e ele diz: eu vou agora, inspirado pelo Espírito Santo, escrever aquilo que me transmitiram, ou seja, que foi me entregue, que eu recebi. O apóstolo Paulo também, lembram lá no momento da Santa Ceia, da instrução da ceia, veja lá em 1 Coríntios 11, no versículo 2, ele diz, de fato, 1 Coríntios 11, versículo 2, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. E lá no versículo 23 ele diz, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então esta é a missão realmente dos pregadores, dos líderes, daqueles que trabalham para o Senhor, em transmitir a fé. E dos cristãos também, de todos os cristãos, eu tenho que transmitir a minha fé, entregar aquilo que eu creio, é pregar o Evangelho, é compartilhar do Evangelho, e isso com esforço, com diligência. E a gente vê nessa época de política, né, as pessoas fazem todo um esforço e batalha por determinados candidatos. E é aquela luta, e vai, e é empolgação, e é bandeira, e é panfleto. Então é essa empolgação e esse fervor por uma coisa fútil que nós devemos empenhar-nos pela coisa mais preciosa que é a nossa fé. É esse esforço, é eu evangelizar, é eu pregar, eu falar de Jesus, eu testemunhar, para que neutralize os falsos mestres, que desde os tempos bíblicos até hoje estão presentes. Não pararam de existir os falsos mestres. A igreja tem crescido, é verdade, mas também tem crescido os falsos mestres, tem crescido as falsas igrejas, tem crescido o número de pessoas que distorcem descaradamente o Evangelho. E a gente precisa estar alerta quanto a isso, e a Bíblia, a palavra de Deus, nos avisa claramente contra esses falsos mestres. Só para os irmãos terem uma ideia de como a Bíblia tem tratado a questão, abra sua Bíblia em Filipenses 3, no versículo 2, e você verá como já na época dos discípulos, do apóstolo, principalmente das igrejas do Novo Testamento, né, que o apóstolo Paulo já tratava dessa questão. Então vejam, Filipenses 3:2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Colossenses 2:8, Paulo, mais uma vez, escrevendo a outra igreja, ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredarem com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Está vendo? Ele faz exatamente esse contraste. Olha, a fé que nos foi entregue de uma vez por todas é uma fé bíblica, é uma fé cristã, é uma fé dada por Deus, mas as tradições dos homens é que tentam atrapalhar. Essas tradições dos homens, filosofias e vãs sutilezas, rudimentos do mundo, são coisas que não devem ser consideradas por nós, no sentido de abraçá-las e ficar achando que isso é uma coisa muito... Pode até ser bonito, viu? Essa filosofia vã e essa linguagem do mundo pode até ser bonita, poética, muitas vezes, mas não é a sã doutrina. A sã doutrina, ela nos conduz a uma luta e um esforço por ela, pela fé que de uma vez por todas foi nos entregue. Ainda escrevendo agora a Timóteo, Paulo também, veja como ele diz para ele tratar com relação a falsos mestres. Ele diz lá em 2 Timóteo 3,6: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Esse era o trabalho dos falsos mestres. Há um quê de imoralidade nas ações desses falsos mestres. E é o que ele vai dizer aí, Judas, já no versículo 4 da sua carta. Mas antes, veja mais uma vez o que diz agora 1 João 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, meus irmãos, esses textos, eu li rapidamente, só para vocês perceberem como havia uma preocupação dos autores bíblicos de mostrar aos irmãos que tivessem cuidado com os falsos mestres. E esse cuidado que deveríamos ter, a forma como nós deveríamos enfrentar esses falsos mestres, não é outra a não ser batalhando pela fé que de uma vez por todas foi nos entregue. É assim que você neutraliza o falso mestre. Se você quiser debater com ele, ele pode até usar argumentos e até lhe convencer, se você for atrás da conversa de um falso mestre. Mas se você realmente focaliza na sã doutrina, dizer, não, aqui está a palavra de Deus que me ensinou, que me instruiu, que eu aprendi, e é nessa que eu creio, você neutraliza qualquer falso mestre. E você vai se esforçar em defender esta fé, a ponto de realmente pagar o preço por isto. Eu lembrando da luta, da batalha pela fé dos nossos irmãos perseguidos, que lutam realmente constantemente pela fé que de uma vez por todas foi lhes entregue. E a gente ouve e lê as notícias dos irmãos e é para a gente realmente ser impactado quando a gente percebe que muitas vezes a gente está parado, estagnado, quando a luta continua, quando a batalha tem que estar sempre ativa, porque os falsos mestres não descansam em momento algum. Eles estão sempre trabalhando para destruir a fé, para atacar os cristãos, e nós temos que estar alertas, atentos, avisados pela palavra de Deus como estamos sendo, atuar realmente para lutar pela fé. É algo importante, irmãos, e necessário na vida do cristão. Por isso que Judas escreveu desta forma. Ele tinha a intenção de falar de outro assunto, mas percebeu e sentiu realmente obrigado a escrever aos irmãos acerca da exortação para batalhar pela fé que eles receberam. E qual é a razão então para isto? Ele diz no versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, se introduziram aonde? No meio dos cristãos, dissimuladamente, secretamente. Aparentemente ninguém diria que aquele indivíduo ia fazer qualquer coisa ou ia se levantar contra as coisas que têm sido pregadas e anunciadas e ensinadas na Igreja de Cristo. Mas eles fizeram isso. Penetraram dissimuladamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, o que é que está reservado para alguém que trabalha para o diabo? Porque o falso mestre ele trabalha para o diabo. A intenção dele é exatamente destruir, ou tentar destruir. Claro que ele não vai conseguir, porque a Igreja de Cristo jamais será destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, isso é fato. E jamais o diabo vai conseguir destruir a Igreja de Cristo. Mas ele, como é ousado e teimoso, ele começa a usar dos seus métodos e das pessoas que são servas dele para tentar destruir a igreja, mesmo sabendo que não vai conseguir, mas é o trabalho dele, é o trabalho do inimigo das nossas almas. E aí ele levanta falsos mestres e faz com que esses falsos mestres penetrem na igreja e dissimuladamente para tentar destruí-la. Só que acontece, eles já estão com a condenação decretada pelo próprio Deus, não vão escapar dessa situação de juízo da parte de Deus, porque são homens ímpios que fazem o quê? Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, mas eles não negam abertamente, não. Eles não chegam assim dizendo, não, Jesus Cristo não é Salvador e Jesus Cristo não é Senhor. Não é assim falando, não. Eles negam pelas suas atitudes, eles negam pelas suas filosofias, eles negam quando deixam de pregar a Cristo para pregar outras coisas e não a Jesus. Eles negam quando deixam de entronizar, ou deixar, melhor dizendo, que a gente não entroniza, Deus já está entronizado, Ele é o Senhor dos senhores,
mas quando deixa de glorificar e de exaltar aquele que é o Senhor realmente, está se negando, está realmente transformando a graça de Deus em libertinagem. Essa expressão libertinagem significa uma permissão para a imoralidade. É isso que aqueles homens estavam fazendo, aqueles falsos mestres. Estavam barateando a graça de Deus. A graça de Deus, muita gente fica barateando, achando que a graça é tão boa, é tão bom Deus e tão amoroso que Ele dá a graça para todo mundo e todo mundo vai fazer o que quiser aí, viver satisfazendo os prazeres da carne, mas a graça de Deus vai alcançar. Não é assim, a graça de Deus não é barata. A graça de Deus, ela tem um custo muito alto, ela custou o sangue de Cristo. A graça de Deus, ela de fato é um favor não merecido por nós, mas ela é de um preço incalculável. E quando as pessoas que vão atrás até mesmo desses falsos mestres acabam assentindo na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que eles têm falado e ensinado, eles acabam transformando essa graça de Deus em libertinagem. E isso é um perigo muito grande, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo. As pessoas estão realmente, a gente percebe de um modo geral assim, como que perdendo o sentido dessa graça de Deus e vivendo uma vida tão pobre, tão seca, tão vazia. E a gente sabe que aqueles que são chamados por Deus, amados pelo Senhor, que são guardados por Jesus, não pode baratear esta graça. Tem que valorizar esta graça de Deus. E a valorização da graça de Deus passa exatamente por esse esforço pela fé que Ele lhe deu. É valorizar mesmo, dia após dia, semana após semana, ano após ano, para que você possa dizer, como disse Paulo, quando estava no fim da sua carreira cristã, ele combatia o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. É esta fé que tem que ser guardada. É esta mesma fé que Judas está dizendo para nós: olha, de uma vez por todas foi-lhe entregue esta fé. E você precisa batalhar por ela, se esforçar por ela. Não se distraia com este mundo. Não perca o foco da sua fé, que é Jesus Cristo, o autor e consumador dela, o único e suficiente Salvador. Que nenhum falso mestre venha balançar esta fé em você, que nenhum falso mestre venha lhe trazer dúvidas sobre a sua mente, mas que você realmente continue exaltando a Cristo, sendo grato ao Senhor pela salvação que Ele lhe deu, e que você até mesmo possa se colocar assim como um destinatário desta carta de Judas, e que ele possa, na intenção primeira, conseguir falar a respeito da comum salvação, que não tenha preocupação de dizer: eu vou ter que me esforçar para falar para os irmãos e exortar os irmãos a que atentem para a fé que vocês receberam, mas que essa fé já esteja mantida e a gente possa compartilhar mais dessa graça, da salvação, das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Mas é importante o alerta que a palavra de Deus nos faz. Se assim está sendo feito, é porque é importante para mim e é para você também. Se é bom para você que é jovem, principalmente sujeitos às tentações e às seduções desta vida, mas também você que é idoso, você que é criança, é necessário batalhar pela fé que você recebeu. A igreja, ela é dinâmica, e a igreja, ela caminha nesse dinamismo pela fé que recebeu, pela fé que foi entregue, pela sã doutrina que você tem. É esta fé que é importante, irmãos, para a sua vida e para a minha vida. E Judas, então, escreve na certeza de que aqueles irmãos vão atender aquela convocação, essa exortação que ele está fazendo. Pois era essa a prática comum da igreja, quando necessário se fazia escrever para que os irmãos estejam atentos a isto. Veja que mais um texto bíblico falando a respeito disso é 2 João, no versículo 7 da carta, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador
e o anticristo. Assim é. Então, como é que você identifica alguém que está negando a fé? Quando ele nega a Cristo Jesus, ele não confessa a Cristo Jesus, ou a Jesus Cristo, ele não confessa. E isso é a razão que nós temos. A nossa fé é confessar Jesus, não é outra coisa. A sua fé simplesmente realmente está voltada para tão somente testemunhar de Cristo Jesus aqui neste mundo. Não é outra coisa. Não queira fazer outra coisa mais do que testemunhar a respeito de Jesus Cristo aqui neste mundo. E isso com alegria, com satisfação, com esforço. Não é fazer a coisa com preguiça, não. Nem dizer assim, deixa outros irmãos vão fazer isso. Deixa para missionário fazer a missão de levar o evangelho. Não. Vamos nos envolver nisso. Vamos levar em conta que todos os dias é uma oportunidade da gente testemunhar de Cristo. No trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, nas atitudes que estamos fazendo, do que estamos fazendo. Tudo isso tem que ser realmente permeado pela fé que temos em Cristo Jesus. Para assim mostrarmos que estamos nos esforçando, que não estamos aqui para passar um tempo, mas estamos aqui com um objetivo bem definido. Eu vou lutar e batalhar por esta fé, que me foi e me entregue, olhando firmemente para Jesus e esperando com toda alegria o momento que estaremos com Ele na glória eterna. Até lá, vejam que nós temos a promessa, aí no início da carta de Judas, ele dizendo que nós somos o quê? Guardados por Jesus Cristo. Ou seja, aí demonstra uma outra doutrina importante, que a gente poderia adentrar, mas o tempo se vai, não vai estar tempo para a gente tratar disso, mas é a doutrina da perseverança dos santos, que é exatamente o ser guardado por Deus ou por Jesus até o fim. Ele vai assegurar a todos nós a chegada na glória eterna. Só para os irmãos terem uma ideia disso, quando nós vamos para a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, veja o que ele diz com aqueles irmãos, seus filhos e discípulos imediatos, e também a nós, já que essa oração sacerdotal de Jesus é abrangente. Lá em João 17, 12 e 15, ele diz: quando eu estava com eles, os discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aí o versículo 15 diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É isso que Jesus disse, orou, intercedeu por nós. Ele não está dizendo para a gente se isolar deste mundo, mas que nós sejamos guardados. E como é que a gente é guardado? O nosso escudo é a fé. Não é a fé o nosso escudo? Segundo Efésios, lá, o soldado descrito por Paulo lá em Efésios. O escudo da fé é a nossa proteção contra os dardos inflamados do maligno. Então a fé, meus irmãos, objetiva, ela é fundamental, é claro, ela é a razão de ser da nossa vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não seríamos cristãos. Sem fé nós não teríamos a fé no nosso Salvador e não seríamos salvos. Então essa é a fé verdadeira, genuína, a fé que salva, a fé que nos conduz realmente em triunfo. Ela, vale ressaltar, não é uma fé fanática, uma fé que tem sido de algumas pessoas que começam a destruir, matar as pessoas em nome de uma fé. Uma fé numa coisa que a gente sabe que não é Jesus, que a gente sabe que não leva à salvação, mas é um fanatismo religioso. E esse fanatismo religioso realmente é fruto de um falso mestre, de uma falsa profecia, de alguém que nega o Senhor Jesus Cristo. Mas a fé cristã é a fé genuína e verdadeira, é a fé que fortalece-nos, é a fé que nos encoraja, é a fé que tantos irmãos que estão sob perseguição, como nós que não estamos, precisamos guardá-la, divulgá-la e realmente tratar com carinho desta fé que o Senhor tem nos dado. Por isso é importante que o Senhor nos dê essa oportunidade de repensarmos e refletirmos sobre esta fé. Que o Senhor nos dê também a disposição de batalharmos por ela. Que se porventura nós temos
sido negligentes em lutar por esta fé, que o Senhor nos perdoe e que nos ajude nesta luta que precisamos enfrentar diariamente em nosso viver. Vamos orar então ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nós vemos como a Tua palavra nos exorta a batalharmos pela fé, que de uma vez por todas foi nos entregue. A todos quanto aqui somos santos, separados por Ti, para sermos o Teu povo. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja nesta manhã. Que os irmãos sejam aqui despertados a batalhar por esta fé. Se já outrora fazia isto, que os continue atuantes, que continue, ó Deus, realmente entendendo quão bom e quão maravilhoso é vivermos a vida cristã, mesmo em um mundo mau, que o Senhor tem nos guardado dele, pois assim o Senhor intercedeu por nós em oração. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, por esta graça que o Senhor concedeu a nós, que jamais, Senhor, venhamos a tratá-la com desprezo, esta graça do Senhor, nem jamais negarmos desta fé que temos em nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, fortalece-nos, conduze-nos sempre nos Teus caminhos. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.